Um homem descobriu que um menino o roubava. Certo dia, ele decidiu segui-lo. O que ele viu o deixou completamente desesperado. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias incríveis como esta e curta o vídeo para continuar acompanhando. Ricardo acordava todos os dias antes do nascer do sol. O som do despertador ressoava por seu pequeno apartamento no terceiro andar de um velho prédio no centro do bairro. O ritual matinal era sempre o mesmo: preparar um café forte, colocar o avental já desgastado pelo tempo e dar os primeiros passos na escuridão das ruas adormecidas rumo à padaria. Aquela rotina tinha se tornado sua âncora, uma forma de silenciar as memórias perturbadoras de um passado que preferia esquecer. A padaria era o coração do bairro. Pequena, porém acolhedora, mantinha-se viva graças ao esforço e dedicação de Ricardo. Ele havia herdado o lugar do tio, um homem de princípios rígidos, e desde então transformara o estabelecimento em um ponto de encontro para todos. As prateleiras sempre estavam repletas de pães frescos, bolos confeitados e doces irresistíveis. No balcão, os clientes compartilhavam suas histórias, preocupações e até segredos, enquanto aguardavam o pão quente sair do forno. No entanto, nas últimas semanas, algo perturbador vinha acontecendo. Ricardo notara que pães e doces estavam desaparecendo inexplicavelmente. No início, pensou ser um erro de contagem, talvez uma distração. Mas os dias se passaram e os desaparecimentos continuaram, sempre em pequenas quantidades, o suficiente para passar despercebido aos olhos dos funcionários. Não tardou para que Ricardo passasse a desconfiar de um ladrão, alguém que conhecia bem os horários da padaria e sabia exatamente como agir sem ser notado. Uma manhã, enquanto varria o salão após uma movimentada madrugada de produção, ouviu de um cliente mais idoso um comentário que o deixou intrigado. "Sabe, Ricardo, vi um garoto rondando aqui durante a noite. Parecia faminto. Acho que ele é o responsável pelos sumiços." O aviso lançou uma sombra de preocupação no rosto de Ricardo. Ele agradeceu ao cliente e ficou em silêncio, observando a rua movimentada através da grande janela da padaria. Ricardo decidiu que precisava fazer algo. Ficou mais atento nos dias seguintes, passando a observar a padaria em horários diferentes e até instalando um pequeno dispositivo de segurança. Queria descobrir quem estava por trás dos furtos, mas não esperava se deparar com algo tão complexo quanto estava prestes a encontrar. Numa madrugada fria, enquanto estava de vigia nos fundos da padaria, ele finalmente o viu. Um menino, não mais do que 10 anos, esgueirando-se pelas sombras. Ele se movia com a destreza de quem já havia feito isso inúmeras vezes. Ricardo conteve o impulso de confrontá-lo imediatamente. Queria ver até onde o menino iria. E assim, em silêncio, seguiu-o com os olhos. O garoto parou diante da porta dos fundos, espiou em todas as direções e, com um gesto rápido, abriu a porta entreaberta da despensa. Ricardo observou com o coração apertado o garoto pegar alguns pães e doces. Sem hesitar, o menino os colocou em uma sacola e saiu rapidamente, deixando a porta levemente encostada. Ricardo esperou alguns instantes e então decidiu segui-lo, mantendo uma distância segura. Havia algo nos gestos do menino que o intrigava, uma mistura de urgência e desespero que o fez esquecer momentaneamente a raiva que sentia por estar sendo roubado. Enquanto caminhava pelas ruas escuras e úmidas, Ricardo sentia o bairro se transformar. O caminho que o garoto percorria o levava a uma área menos conhecida, onde as ruas eram mais estreitas e as casas mais humildes. Aquele trecho do bairro parecia outro mundo, onde o tempo passava de forma diferente e as preocupações do dia a dia assumiam formas mais severas. Ricardo seguiu o menino até uma casa no fim de uma rua deserta. Era uma construção velha, com paredes desgastadas e janelas quebradas, cobertas por panos. O menino entrou rapidamente e, do lado de fora, Ricardo pôde ouvir vozes abafadas, uma das quais parecia ser de uma criança menor.
Aproximou-se cautelosamente da janela e espiou por uma fresta. O que viu o fez congelar. O menino estava ajoelhado ao lado de um colchão no chão, onde uma garotinha de aparência frágil se encontrava deitada. Ela tossia levemente e seus olhos pareciam opacos, indicando um estado de saúde preocupante. O menino retirou os pães da sacola e os colocou cuidadosamente em um prato ao lado dela. Depois, a ajudou a se sentar, encorajando-a a comer. Ele falava com uma voz doce e reconfortante, como se tentasse protegê-la de um mundo cruel lá fora. Ricardo recuou, o coração disparado. Era como se tivesse levado um golpe no estômago. A raiva e a sensação de injustiça que sentia anteriormente foram imediatamente substituídas por uma dor profunda. Aquele menino não estava roubando por maldade ou ganância. Estava lutando para manter sua irmã viva. E, de repente, a padaria, os pães, os doces, tudo parecia insignificante diante da realidade daquela criança. Ricardo ficou ali, parado por alguns minutos, tentando processar o que acabara de descobrir. O vento frio da madrugada o envolvia, mas ele mal o sentia. As palavras do cliente idoso retornavam à sua mente. Parecia faminto. Mas não era apenas fome. Era uma batalha silenciosa contra a miséria, uma luta pela sobrevivência que ninguém parecia perceber. Com a cabeça cheia de pensamentos, Ricardo deu meia volta e começou a caminhar de volta para a padaria. Não havia mais o que fazer naquele momento, precisava pensar no que havia descoberto e como deveria agir dali em diante. Seus passos ecoavam pelas ruas desertas, enquanto ele se questionava sobre seu próprio papel naquilo tudo. Como poderia ajudar? Deveria se envolver? Aquela noite mudara algo dentro dele, e ao chegar à padaria, ele sabia que a vida daquele menino e de sua irmã agora estava ligada à sua, de uma forma que ele ainda não compreendia completamente. O dia seguinte amanheceu nublado, com uma leve garoa cobrindo o bairro. Ricardo mal pregou os olhos durante a noite, atormentado pelo que testemunhara. A imagem do garoto cuidando da irmã doente não saía de sua mente. As perguntas o consumiam. Quem eram aquelas crianças? Onde estavam os pais? E, acima de tudo, o que poderia ele, um simples dono de padaria, fazer para ajudá-los? Ricardo abriu a padaria mais cedo do que de costume naquela manhã. Enquanto preparava os primeiros pães do dia, olhava pela grande janela da loja para a rua. Os moradores do bairro começavam a aparecer, enrolados em casacos para se proteger do frio matinal. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas a visão do menino rondando sua mente tornava impossível seguir com sua rotina habitual. Precisava de respostas de alguma forma para entender a situação e tomar uma decisão. Foi então que ele o viu novamente. Lá estava o garoto, Lucas, parado na esquina, parcialmente escondido atrás de uma árvore. Ele observava a padaria, como se esperasse o momento certo para se aproximar. Ricardo suspirou, com o coração apertado. Sabia que aquele menino não estava ali por malícia, mas por pura necessidade. Respirou fundo e decidiu agir. Desta vez, não esperou que Lucas agisse primeiro. Pegou um saco de papel e colocou dentro alguns pães e doces frescos. Depois foi até a porta dos fundos da padaria e abriu, mantendo-se oculto, esperando pela reação do menino. Ele o observava através de uma fresta na porta, sem saber exatamente o que esperava encontrar. Lucas se moveu lentamente, parecendo mais cauteloso do que na noite anterior. Caminhou em direção à porta da despensa e, ao ver que estava aberta, hesitou. Ricardo podia ver a dúvida e o medo em seus olhos. O menino deu um passo à frente, depois outro, até que seus dedos encostaram na sacola que Ricardo deixara estrategicamente no chão. Ele a ergueu devagar, com os olhos arregalados, olhando ao redor para ver se alguém o observava. Ricardo aproveitou o momento e saiu das sombras. «Lucas, espera!» chamou, mantendo a voz firme, mas sem intenção de assustá-lo. O menino congelou no lugar com a sacola nas mãos, o pavor estampado em seu rosto.
Ele olhou para Ricardo como um animal encurralado. Não vou te machucar, continuou Ricardo, aproximando-se lentamente. Só quero conversar. Ele se agachou para ficar à altura do garoto, tentando parecer o menos ameaçador possível. Eu sei que você está levando comida e acho que sei o motivo, mas preciso que você me ajude a entender o que está acontecendo. Lucas hesitou, olhando para os pães dentro da sacola e depois para Ricardo. Seus olhos estavam úmidos e ele parecia lutar para encontrar as palavras. Eu preciso... Minha irmã... Ela está doente, começou a dizer com a voz embargada. Ricardo assentiu, seu coração se apertando ainda mais. Eu vi vocês ontem à noite, confessou, observando a expressão do garoto mudar do medo para uma mistura de surpresa e vergonha. Eu vi você cuidando dela, por isso não precisa roubar mais. Eu posso te ajudar, mas você precisa confiar em mim. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Ele estava claramente exausto, sobrecarregado por responsabilidades que nenhuma criança deveria ter que enfrentar. Ainda segurando a sacola com força, ele desviou o olhar. Eu não queria roubar, murmurou, com a voz quase inaudível. Mas ela estava com fome e eu não sabia o que fazer. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquelas palavras ecoaram dentro dele, trazendo à tona emoções que ele vinha reprimindo há anos. Eu entendo, disse suavemente, colocando a mão no ombro do menino. Vamos fazer o seguinte, você vai me levar até a sua casa. Vamos ver o que podemos fazer para ajudar sua irmã, está bem? Lucas o olhou com desconfiança. A vida havia lhe ensinado a não confiar em ninguém, especialmente em adultos. Porém, havia algo nos olhos de Ricardo que o fez balançar a cabeça lentamente. Tudo bem, respondeu com hesitação. Mas você promete que não vai contar para ninguém? Ricardo concordou, sentindo o peso da responsabilidade pousar sobre seus ombros. Eu prometo, disse, tentando transmitir segurança. Vamos resolver isso juntos, certo? O caminho até a casa de Lucas foi silencioso, mas cheio de tensão. Ricardo caminhava atrás do menino, prestando atenção aos arredores. Passaram por vielas e becos escuros, onde o cheiro de umidade e sujeira era quase insuportável. Ricardo se perguntava como crianças poderiam sobreviver ali, em condições tão precárias. Quando finalmente chegaram, a visão da casa o deixou ainda mais chocado. Era uma pequena construção de apenas 2 cômodos, com paredes descascadas e janelas tapadas por pedaços de madeira. Lucas entrou primeiro e fez sinal para que Ricardo o seguisse. No interior, a cena que se desdobrou diante dele foi ainda mais dolorosa. A menina, Susana, estava deitada em um colchão velho no chão. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e sua respiração era fraca. Ao vê-lo, ela tentou sorrir, mas era evidente que não tinha forças. Ricardo se aproximou lentamente, abaixando-se ao lado do colchão. Oi, Susana, disse com a voz trêmula. Meu nome é Ricardo, sou amigo do seu irmão. Ela o olhou com um misto de curiosidade e cansaço, e depois se virou para Lucas. Ele é legal? Perguntou com uma voz fraca. Lucas assentiu, ajoelhando-se ao lado dela. Sim, ele quer nos ajudar, respondeu, tentando soar confiante. Ele tirou um dos pães da sacola e entregou à irmã, que o pegou com mãos trêmulas e começou a comer lentamente. Ricardo sentiu um aperto no peito enquanto observava a cena. Aquela criança estava à beira do colapso, e seu irmão estava fazendo tudo o que podia para mantê-la viva. Ele olhou ao redor do pequeno cômodo, notando a total falta de alimentos e remédios. As paredes estavam úmidas e havia um cheiro de mofo que tornava o ambiente quase insuportável. Há quanto tempo vocês estão sozinhos aqui? Perguntou, sem tirar os olhos de Susana. Lucas mordeu os lábios olhando para o chão. Desde que nossos pais morreram, murmurou. Houve um acidente, um incêndio. A gente não tinha para onde ir, então ficamos aqui. Ele se calou por um momento, tentando controlar as lágrimas. Eu cuido dela o melhor que posso, mas não sei mais o que fazer.
Ricardo fechou os olhos por um instante, tentando absorver a gravidade da situação. Aqueles dois estavam sobrevivendo em condições que ninguém deveria suportar, especialmente crianças. Ele sabia que não poderia simplesmente virar as costas e ignorar o que acabara de testemunhar. "Vamos fazer o seguinte, Lucas", disse finalmente, tentando soar firme. "Primeiro, precisamos cuidar da saúde da sua irmã. Vou levá-la a um médico. Depois veremos como resolver o resto, ok? Mas para isso, preciso que você confie em mim." Lucas olhou para Susana e depois para Ricardo. Estava claro que ele não tinha muitas opções. Com um suspiro pesado, assentiu. "Tudo bem", respondeu com uma voz cansada. "Mas você realmente vai ajudar ou vai sumir como os outros?" Aquelas palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele não era o único que havia falhado com aquelas crianças. Outras pessoas também as haviam deixado para trás. "Eu não vou sumir", afirmou com determinação. "Eu prometo, e dessa vez vou cumprir." Ricardo se levantou e se aproximou da porta. Olhou para Lucas uma última vez antes de sair. "Vou voltar logo com ajuda", garantiu, sentindo a pressão de suas próprias palavras. "E dessa vez tudo vai mudar." Enquanto caminhava de volta pelas vielas escuras do bairro, Ricardo sentia o peso de uma nova responsabilidade. O mundo dele havia mudado naquele dia. Não era mais apenas um dono de padaria, era alguém que carregava em si o dever de salvar aquelas vidas. E, ao mesmo tempo, ele sabia que essa jornada também o forçaria a confrontar seus próprios fantasmas. Com passos firmes, ele se afastou da casa de Lucas e Susana, certo de que, de uma forma ou de outra, ele cumpriria sua promessa. A sombra da pobreza e da dor que pairava sobre aquelas crianças não iria desaparecer facilmente, mas Ricardo estava decidido a lutar contra ela, mesmo que isso significasse desafiar suas próprias limitações e enfrentar seu passado doloroso. Ricardo voltou à padaria com a mente fervilhando de planos e preocupações. Sabia que precisaria agir rápido, pois a situação de Susana era grave. Ele não poderia ajudar Lucas e sua irmã sozinho, mas também não sabia exatamente a quem recorrer. Ricardo tinha contatos na comunidade, mas a questão era complexa. Envolver outras pessoas significava colocar as crianças em risco de serem levadas para um abrigo, algo que ele imaginava Lucas temeria. A padaria estava vazia quando ele chegou, um alívio para sua mente agitada. Ele trancou a porta e foi direto para os fundos, onde manteve os pães e doces frescos. Sabia que Lucas e Susana precisariam de muito mais do que comida para se recuperarem. Pegou o telefone e discou o número de um velho amigo, um médico chamado Doutor Antônio, que trabalhava em uma pequena clínica do bairro. "Alô? Antônio, sou eu, Ricardo", disse, tentando manter a calma. "Preciso de um favor, e é urgente." Do outro lado da linha, Antônio parecia confuso, mas ouvia com atenção. "O que houve, Ricardo? Você está bem?" "Não é sobre mim", respondeu Ricardo, olhando para a rua através da janela. "Eu conheci duas crianças que precisam de ajuda médica. Uma delas está doente e a situação é complicada. Não posso explicar tudo agora, mas preciso que você venha até minha padaria. Você pode fazer isso?" Antônio hesitou por um momento. "Claro, Ricardo, vou para aí agora. Chego em uns 15 minutos." Ricardo suspirou aliviado e agradeceu. Desligou o telefone e se preparou para a chegada do médico. Sabia que mesmo com a ajuda de Antônio, ainda havia um longo caminho pela frente. A saúde de Susana era a prioridade, mas também tinha que pensar em como oferecer uma vida mais digna para Lucas e sua irmã. 15 minutos depois, uma batida na porta ecoou pela padaria. Ricardo correu para abrir, encontrando Antônio com uma mochila de primeiros socorros. "Ricardo, o que está acontecendo? Por que todo esse mistério?" perguntou o médico enquanto entrava. "É complicado", respondeu Ricardo, guiando-o até uma das mesas do fundo. "Eu encontrei duas crianças que estão vivendo em condições terríveis. Uma delas, a menina, está muito doente.
Preciso que você vá comigo até a casa deles e veja o que pode fazer. Antônio olhou para o amigo com uma expressão de preocupação. E os pais delas? Ricardo balançou a cabeça. Mortos. Elas estão sozinhas e o garoto está fazendo de tudo para cuidar da irmã. Não sei todos os detalhes ainda, mas o que eu vi já foi o suficiente para saber que precisam de ajuda. Você vem comigo? O médico assentiu, percebendo a seriedade da situação. Claro, Ricardo. Vamos agora mesmo. Os dois homens deixaram a padaria e seguiram em direção à casa de Lucas e Susana. Enquanto caminhavam pelas ruas estreitas, Ricardo explicou tudo o que sabia a Antônio, tentando não se emocionar demais com os detalhes. Antônio, por sua vez, ouvia em silêncio, já começando a traçar possíveis diagnósticos para a menina com base nas informações que recebia. Ao chegarem à casa, Ricardo bateu suavemente na porta, anunciando sua chegada. Lucas abriu a porta com cautela, olhando desconfiado para o homem ao lado de Ricardo. "Quem é ele?" perguntou, segurando a porta como se quisesse mantê-la fechada. "Esse é o doutor Antônio", explicou Ricardo. "Ele é médico e está aqui para ajudar a Susana. Eu prometi que ia voltar, lembra? Você pode confiar nele." Lucas hesitou, olhando para a irmã deitada no colchão. A expressão dela estava ainda mais pálida do que da última vez que Ricardo a vira. Com um suspiro, o menino abriu a porta por completo, permitindo que os dois homens entrassem. Antônio se abaixou ao lado de Susana, examinando-a com cuidado. Fez perguntas rápidas e simples, tentando avaliá-la da melhor forma possível naquele ambiente precário. A menina respondeu com um fio de voz, e ele começou a tirar alguns equipamentos da mochila. "Ela está muito fraca", disse o médico a Ricardo, mantendo o tom baixo para não assustar as crianças. "Está desidratada e desnutrida. Precisamos levá-la para a clínica, onde posso fazer um diagnóstico mais completo e administrar os cuidados necessários. Mas não podemos simplesmente tirá-la daqui sem que as autoridades se envolvam." Ricardo sentiu o estômago se revirar. Sabia que Antônio tinha razão. Tirar Susana dali significaria acionar os serviços sociais e Lucas poderia acabar perdendo a guarda da irmã. "Mas não podemos deixar isso acontecer", respondeu com urgência. "Eles já perderam demais. Eu prometi que ajudaria e não vou desistir agora." Antônio olhou para as crianças e depois para Ricardo, claramente ponderando suas opções. "Talvez haja outra maneira", disse finalmente. "Se você puder dar suporte a eles enquanto eu cuido da menina, poderemos ganhar algum tempo antes de envolver as autoridades. Vou fazer visitas diárias e fornecer os remédios e alimentos que ela precisa. Mas, Ricardo, isso significa que você terá que assumir a responsabilidade total por eles." Ricardo assentiu sem hesitar. "Eu farei isso", declarou, olhando para Lucas. "Eu vou cuidar de vocês, de verdade. Vamos superar isso juntos." Lucas o encarou, seus olhos ainda desconfiados, mas havia um brilho de esperança neles que não estava lá antes. "Tudo bem", murmurou, segurando a mão da irmã. "Mas você promete que vai ficar?" Ricardo se ajoelhou ao lado dele, segurando seu ombro. "Prometo", respondeu, sentindo a sinceridade de suas palavras. "Eu não vou a lugar nenhum." Antônio começou a dar instruções enquanto ministrava os primeiros cuidados à menina. Ele injetou soro em Susana e deixou alguns remédios e vitaminas para que Ricardo administrasse nos próximos dias. "Ela vai precisar de alimentos mais nutritivos", explicou. "Vou providenciar uma lista e você pode pegar os suprimentos na clínica." Após um longo período de cuidados e instruções, o médico se levantou e se aproximou de Ricardo. "Eu voltarei amanhã", disse, fechando a mochila. "Mas lembre-se, estamos apenas ganhando tempo. Se não houver uma melhora significativa, precisaremos repensar essa estratégia." Ricardo concordou, embora a preocupação ainda estivesse visível em seu rosto. "Eu entendo", respondeu, apertando a mão do amigo. "E obrigado, Antônio. Você está fazendo mais do que imagina." Depois que o médico saiu,
Ricardo ficou com Lucas e Susana por mais algum tempo, certificando-se de que a menina estava confortável. Conversou com Lucas, tentando conhecer um pouco mais da história das crianças. Soube que, após o incêndio, eles haviam se mudado para aquela casa abandonada, sem ninguém por perto para oferecer ajuda. Lucas contava com a pouca comida que conseguia encontrar ou roubar para mantê-los vivos. "Você foi muito corajoso, Lucas", disse Ricardo, impressionado com a força do garoto. "Mas agora você não está mais sozinho. Eu vou cuidar de vocês." Lucas assentiu sem dizer nada, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos. Ele ainda era cauteloso, não querendo se apegar à ideia de que sua sorte poderia realmente mudar. Mas a presença constante de Ricardo estava começando a quebrar o muro de desconfiança que ele havia erguido ao seu redor. Quando Ricardo finalmente voltou à padaria, já estava escurecendo. Sentou-se em uma das mesas, tentando organizar seus pensamentos. Sabia que ajudar as crianças seria uma jornada longa e difícil, mas estava determinado a seguir em frente. Olhou para os pães que sobravam nas prateleiras e começou a planejar as refeições dos próximos dias. Precisaria de mais do que apenas pães para sustentar as crianças e ajudá-las a se recuperar. Naquela noite, Ricardo fechou a padaria com a sensação de que algo grande havia mudado em sua vida. As responsabilidades que carregava agora não eram apenas uma escolha altruísta. Eram uma promessa feita a duas vidas que dependiam dele para sobreviver. E com essa promessa em mente, ele se preparou para enfrentar os desafios que viriam, ciente de que estava dando os primeiros passos para transformar não apenas a vida de Lucas e Susana, mas também a sua própria. Nos dias seguintes, a vida de Ricardo se transformou completamente. Sua rotina antes previsível, centrada em administrar a padaria, agora girava em torno das necessidades urgentes de Lucas e Susana. Toda manhã, ele acordava mais cedo para preparar pães frescos e separar alimentos nutritivos, garantindo que a menina tivesse algo saudável para comer. Sabia que não seria suficiente, mas era o melhor que podia oferecer por enquanto. Naquela manhã específica, Ricardo organizou uma cesta cheia de frutas, leite, pão integral e algumas vitaminas. Colocou tudo em uma sacola grande e partiu para a casa das crianças, como havia feito todos os dias. Quando chegou, bateu suavemente na porta e foi recebido por Lucas, que já parecia um pouco mais à vontade com sua presença. "Bom dia, Lucas", disse Ricardo, entregando a sacola ao garoto. "Trouxe algumas coisas para vocês. Como está a Susana hoje?" Lucas pegou a sacola, olhando para dentro dela com um misto de surpresa e gratidão. "Ela está um pouco melhor", respondeu, dando espaço para Ricardo entrar. "O médico veio ontem e disse que ela precisa descansar bastante e tomar os remédios." Ricardo assentiu, sentindo-se aliviado ao saber que Dr. Antônio estava mantendo as visitas. Ele entrou e foi até onde Susana estava deitada em um canto do cômodo. A menina sorriu fracamente ao vê-lo, mas ainda estava muito pálida e frágil. Ricardo se aproximou e tocou sua testa suavemente. "Como você está, pequena?" perguntou com um sorriso gentil. Susana deu um sorriso tímido em resposta. "Melhor, obrigado pelo suco de ontem, estava gostoso", disse ela com uma voz fraca, mas já mais firme do que no dia em que a encontrara pela primeira vez. "Fico feliz que tenha gostado", respondeu Ricardo, tentando esconder sua preocupação. "Vamos fazer você se sentir cada vez melhor, eu prometo." Ele se virou para Lucas, que estava observando com atenção. "Hoje vou ensinar você a preparar algumas comidas fáceis e saudáveis para vocês", sugeriu, tentando envolver o garoto nas atividades. "Assim você vai poder cuidar da sua irmã quando eu não estiver aqui, que tal?" Lucas pareceu relutante a princípio, mas acabou assentindo. "Tá bom, mas eu não sei cozinhar", admitiu olhando para o chão. "É mais fácil do que você pensa",
Ricardo respondeu com um sorriso encorajador. E eu vou te ensinar tudo. Você vai ver, em pouco tempo vai ser um verdadeiro chefe. Eles passaram a manhã juntos, com Ricardo mostrando a Lucas como preparar uma sopa de legumes. Foi um processo simples, mas exigiu paciência, especialmente porque a casa tinha poucos recursos para cozinhar. Lucas foi aprendendo aos poucos, cortando os legumes com cuidado, enquanto Ricardo supervisionava. Enquanto mexia a sopa na panela, Lucas começou a falar mais abertamente. Antes a gente comia o que conseguia achar, contou. Às vezes eu pegava comida das lixeiras dos restaurantes, ou achava frutas no mercado quando os vendedores não estavam olhando. Ricardo sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo, mas manteve a expressão calma. Você fez o que precisava para cuidar da sua irmã, disse, elogiando a coragem do menino. Mas agora vamos tentar fazer diferente. Você não precisa mais roubar ou procurar comida nas lixeiras. Eu estou aqui para ajudar vocês. Lucas olhou para ele, ainda com certa dúvida em seus olhos. Mas, e se você for embora? Perguntou em um tom quase inaudível. E se você cansar da gente e decidir não voltar mais? Ricardo se ajoelhou ao lado do garoto, colocando uma mão em seu ombro. Lucas, eu sei que você tem todo o direito de se sentir assim, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não vou mentir e dizer que tudo será fácil, mas eu dei minha palavra e eu não vou a lugar nenhum. Estamos juntos nessa, ok? Lucas ficou em silêncio por um momento, olhando para Ricardo. Finalmente, assentiu com um leve aceno de cabeça, indicando que, pelo menos por enquanto, ele acreditaria na promessa. Ok, respondeu simplesmente, voltando a mexer a sopa. O resto do dia passou em um ritmo mais leve. Ricardo conseguiu manter uma sensação de normalidade na casa, trazendo uma rotina que as crianças há muito tempo não tinham. Eles prepararam a comida, comeram juntos e até encontraram um tempo para se distrair um pouco. Ricardo trouxe alguns livros e jogos que tinha em casa, e Lucas e Susana passaram a tarde explorando aquele pequeno mundo novo. Quando o sol começou a se pôr, Ricardo se preparou para voltar à padaria. Eu preciso ir, mas volto amanhã, certo? Disse, dirigindo-se aos dois. Enquanto isso, lembrem-se de tomar os remédios e comer direitinho. Vou trazer mais coisas para vocês amanhã. Tá bom, respondeu Lucas, já ocupado com um livro que Ricardo havia deixado. Susana sorriu e acenou para ele com um gesto fraco, mas cheio de esperança. Ricardo saiu da casa com um sentimento agridoce. Por um lado, sentia-se satisfeito por estar fazendo a diferença, mas por outro, sabia que essa nova rotina era apenas o começo. Havia muito a ser feito, e as questões sobre o futuro das crianças ainda estavam longe de uma resolução clara. Ele sabia que precisaria encontrar uma solução mais permanente para ajudá-los. De volta à padaria, fechou as portas e começou a organizar o local para o dia seguinte. Preparava a massa para os pães enquanto refletia sobre os passos seguintes. A ajuda que estava fornecendo era importante, mas não suficiente. Precisava pensar em como garantir uma vida mais estável para Lucas e Susana. O pensamento o levou a considerar o que Dr. Antônio dissera, a possibilidade de envolver as autoridades, algo que ele ainda relutava em aceitar. Durante aquela noite, Ricardo teve um sonho. Sonhou com Lucas e Susana em um lar verdadeiro, com um ambiente acolhedor e seguro, onde poderiam viver como crianças normais. O sonho foi tão vívido que, quando acordou, sentiu uma nova determinação crescendo dentro dele. Precisava fazer mais, precisava lutar para transformar o sonho em realidade. Na manhã seguinte, enquanto preparava os pães, Ricardo começou a formular um plano. Conhecia algumas pessoas influentes na comunidade, pessoas que poderiam ajudá-lo a encontrar uma solução para a situação das crianças. Uma dessas pessoas era Clara, uma assistente social e amiga de longa data, que tinha experiência em casos complicados como o de Lucas e Susana. Ele decidiu que a visitaria no fim do dia,
depois de cumprir seu compromisso diário com as crianças. Se alguém poderia orientá-lo sobre os próximos passos a tomar, seria Clara. O medo de perder o controle da situação ainda estava presente, mas sabia que não poderia hesitar se quisesse garantir um futuro melhor para Lucas e Susana. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com um misto de ansiedade e determinação. O encontro com Clara, sua amiga assistente social, seria um divisor de águas. Enquanto preparava os pães na padaria, sua mente se fixava em como a conversa poderia direcionar o futuro das crianças. Ele sabia que envolver Clara significaria oficializar a situação e talvez trazer consequências que não poderia prever. Ainda assim, o bem-estar de Lucas e Susana vinha em primeiro lugar. Depois de organizar tudo na padaria, pegou a cesta com os alimentos para as crianças e seguiu em direção à casa deles. O caminho já lhe era familiar, e dessa vez notou uma pequena mudança em seu próprio coração. A esperança, que parecia tímida, estava se fortalecendo. Ao chegar, foi recebido por Lucas, que lhe lançou um olhar menos desconfiado e mais acolhedor do que antes. "Bom dia, Lucas. Como estão vocês hoje?" perguntou Ricardo, enquanto entrava e colocava a cesta na mesa improvisada da cozinha. Lucas deu de ombros, mas havia um brilho de novidade em seus olhos. "Susana está melhor. Ela até conseguiu comer sozinha hoje de manhã." Ricardo sorriu ao ouvir a notícia. "Isso é ótimo. Ela está reagindo bem aos cuidados e você está fazendo um trabalho incrível cuidando dela." Ele se aproximou de Susana, que estava sentada na cama com um cobertor sobre os ombros. "Como está se sentindo, pequena?" "Mais forte", respondeu Susana, com um sorriso fraco, mas verdadeiro. "Lucas fez uma sopa gostosa ontem." Ricardo olhou para Lucas com orgulho. "Viu só? Já está virando um verdadeiro chefe", brincou, e Lucas corou um pouco, tentando disfarçar a satisfação. Após cuidar das necessidades do dia, Ricardo se preparou para sair. "Hoje eu preciso resolver algumas coisas, mas volto mais tarde", avisou. "Vocês dois fiquem juntos e não saiam para longe, ok?" Lucas assentiu, já acostumado com essas recomendações. Ricardo se despediu das crianças e seguiu para a casa de Clara. Durante o caminho, um peso foi se acomodando em seu peito. Parte dele sabia que essa conversa seria o primeiro passo para algo maior, algo que ele não poderia controlar totalmente. Ao mesmo tempo, outra parte de si entendia que era necessário. Quando chegou à casa de Clara, ela o recebeu com um abraço caloroso. Clara era uma mulher de meia idade, com um sorriso acolhedor e olhos que transmitiam experiência e compreensão. "Ricardo, querido, que bom ver você. Entre, vamos conversar", disse ela enquanto o guiava até a sala. Sentaram-se em sofás opostos e Ricardo logo começou a relatar toda a situação de Lucas e Susana. Clara ouviu atentamente, sem interrompê-lo, seus olhos ficando mais sérios à medida que a história avançava. Quando ele terminou, ela respirou fundo, apoiando as mãos sobre os joelhos. "É uma situação muito delicada, Ricardo", começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. "Você fez a coisa certa até agora, mas precisamos pensar no que é melhor para essas crianças no longo prazo." Ricardo assentiu, já esperando esse tipo de resposta. "Eu sei, Clara, mas é exatamente por isso que vim falar com você. Eu quero ajudar essas crianças, dar a elas uma vida mais digna, mas não sei qual é o caminho certo. Tenho medo de que, se envolvermos as autoridades, elas acabem em um orfanato, separadas e traumatizadas." Clara se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nas coxas. "Eu entendo sua preocupação, mas precisamos pensar em todas as possibilidades. Vou ser honesta, Ricardo. O sistema de adoção e assistência social é complicado, mas não é impossível encontrar uma solução adequada. Existem programas de auxílio e talvez até a possibilidade de você se tornar um tutor temporário para eles. Mas isso requer um compromisso sério e burocrático." As palavras de Clara pareciam um choque de realidade. Ricardo sabia que as coisas não seriam simples, mas ouvir sobre os possíveis obstáculos tornou tudo mais concreto.
Eu estou disposto a fazer o que for necessário, disse ele, sua voz firme. Essas crianças precisam de uma chance, e se eu puder ser essa chance, então estou pronto. Clara sorriu levemente, admirando a determinação de Ricardo. Vamos fazer o seguinte, sugeriu ela. Eu vou começar a fazer alguns contatos e avaliar o que pode ser feito. Mas preciso que você continue cuidando deles nesse meio tempo. E, acima de tudo, prepare-se para a possibilidade de coisas saírem do controle. Se decidirmos seguir esse caminho, tudo pode mudar. Ricardo assentiu, compreendendo a profundidade da advertência. Obrigado, Clara. Eu sabia que você poderia me ajudar a pensar com clareza. Estamos juntos nessa, respondeu ela, levantando-se para acompanhá-lo até a porta. Mas lembre-se, Ricardo, as decisões que você tomar nas próximas semanas vão definir o futuro dessas crianças. Esteja preparado para qualquer resultado. Quando deixou a casa de Clara, Ricardo sentia uma mistura de emoções. Havia a apreensão pelo que estava por vir, mas também uma nova centelha de esperança. Agora havia um plano, uma direção a seguir. Ele voltaria para as crianças naquele dia com um propósito renovado, disposto a dar mais um passo em direção a uma solução definitiva. Ao retornar para a casa de Lucas e Susana, encontrou-os à mesa, comendo os biscoitos que ele havia deixado na manhã anterior. A cena o fez sorrir. Por mais difícil que fosse, aquelas crianças estavam começando a sentir um pouco de normalidade em suas vidas novamente. Como foi o seu dia? Perguntou Lucas, com um leve tom de curiosidade. Foi produtivo, respondeu Ricardo, sentando-se à mesa com eles. Conversei com uma amiga minha, que é assistente social. Ela vai nos ajudar a encontrar uma solução para o futuro de vocês. Os olhos de Lucas se arregalaram e Ricardo percebeu um vislumbre de medo. O que isso significa? A gente vai ser levado embora? Ricardo balançou a cabeça rapidamente. Não, calma, disse ele, estendendo a mão para segurar a de Lucas. Isso significa que estamos buscando formas de melhorar a situação de vocês. Eu vou estar aqui para ajudar e a Clara, minha amiga, só quer garantir que vocês tenham o melhor. Susana observava em silêncio, sua expressão séria. Ricardo virou-se para ela e sorriu. O importante é que vocês saibam que não estão sozinhos e que nós vamos resolver isso juntos. Pode demorar um pouco, mas estamos no caminho certo. O clima na sala ficou um pouco mais leve depois disso. Lucas e Susana pareciam mais tranquilos, embora ainda houvesse incerteza em seus olhos. Ricardo sabia que não seria fácil mantê-los calmos durante todo o processo, mas estava decidido a seguir em frente, um dia de cada vez. Ricardo começou a notar a diferença que uma rotina estava fazendo na vida das crianças. Com Susana apresentando uma recuperação lenta, mas constante, e Lucas se tornando mais participativo e até mais comunicativo, a casa onde viviam passou a ganhar um novo ar, ainda que humilde. No entanto, enquanto os dias se passavam, Ricardo sentia o peso crescente da responsabilidade e da decisão que havia tomado ao envolver Clara na situação. Os dias que se seguiram foram preenchidos com cuidados e uma sensação de normalidade que as crianças não tinham há muito tempo. Ricardo levava os suprimentos diários, ajudava com as refeições e até trouxe alguns materiais escolares para Lucas, incentivando-o a estudar. Cada pequeno gesto, cada sorriso tímido reforçava sua decisão de continuar lutando por um futuro melhor para os dois. Enquanto Ricardo se ocupava em criar uma vida mais estável para Lucas e Susana, Clara estava cumprindo sua parte no acordo. Ela investigava todas as possibilidades para oferecer um caminho seguro e digno para as crianças. Era um processo lento e repleto de burocracias, algo que Ricardo entendia, mas que ainda o deixava ansioso. Em um fim de tarde, após uma visita à casa das crianças, Clara telefonou para Ricardo. Ele estava na padaria, terminando de fechar o caixa, quando o celular vibrou no balcão.
Ao atender, ouviu a voz de Clara, séria e concentrada. Ricardo, preciso falar com você. Pode vir aqui amanhã? Perguntou ela sem rodeios. Ricardo sentiu o coração acelerar. Claro, estarei aí logo cedo. Aconteceu alguma coisa? É sobre a situação das crianças, respondeu Clara, hesitando um pouco antes de continuar. Tenho algumas informações que precisamos discutir pessoalmente. Não é nada ruim, mas é algo que você precisa ouvir. Ricardo agradeceu e desligou, sentindo um nó se formar em seu estômago. Passou o resto da noite pensando no que poderia ser tão importante. Ele sabia que Clara estava investigando possibilidades para que ele pudesse se tornar o tutor legal das crianças, mas o tom de sua voz sugeria algo além disso, algo mais profundo, talvez relacionado ao passado das crianças que ele ainda não conhecia completamente. No dia seguinte, Ricardo chegou à casa de Clara com uma sensação de expectativa e preocupação. Ela o recebeu com um sorriso encorajador, mas havia algo em seu olhar que indicava a gravidade do que estava prestes a dizer. Ricardo, antes de mais nada, quero que saiba que estou aqui para ajudar, começou Clara enquanto se acomodavam na sala. E que o que eu descobri pode trazer uma perspectiva nova sobre a situação dos irmãos. Ricardo respirou fundo, acenando para que ela continuasse. Eu investiguei a história do incêndio que você mencionou. Conversei com algumas pessoas, busquei documentos e encontrei algo que me deixou preocupada. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Os pais de Lucas e Susana não morreram imediatamente no incêndio. Eles foram resgatados, mas acabaram falecendo no hospital devido à gravidade dos ferimentos. E aqui é onde as coisas ficam complicadas. No hospital, havia uma ordem de que as crianças deveriam ser colocadas sob custódia de um parente próximo. Ricardo franziu a testa, tentando entender o que aquilo significava. Mas então, por que as crianças foram deixadas sozinhas? Onde estava esse parente? Clara suspirou, pegando alguns documentos em uma pasta. O nome do parente que deveria ter assumido a guarda das crianças é Carlos, disse ela, entregando um papel a Ricardo. E segundo os registros, ele é o ex-marido da antiga namorada de um certo Ricardo. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Carlos. O nome bateu em sua mente como um martelo. Ele se lembrou do homem, da época em que sua vida era marcada por conflitos e relações complicadas. Carlos era alguém que ele havia jurado esquecer, um fantasma do passado que agora surgia com uma nova face. Isso significa, começou Ricardo lutando para organizar seus pensamentos. Isso significa que o Carlos deveria ter cuidado das crianças, confirmou Clara, observando a reação dele com preocupação. Mas ele desapareceu, e pelo que consegui apurar, ele está envolvido em algumas atividades ilegais, o que provavelmente o levou a abandonar qualquer tentativa de reivindicar a guarda das crianças. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Então, esse homem, Carlos, ele sabia das crianças e as deixou à própria sorte? Clara assentiu, mantendo um tom calmo. Provavelmente. Mas o que importa agora é o que vamos fazer a partir disso. A informação que temos pode ajudar a construir um caso mais forte para você, Ricardo. Podemos usar isso para reforçar que as crianças foram abandonadas por seu responsável legal e que precisam de uma alternativa melhor, que você está disposto a oferecer. Ricardo ficou em silêncio por um momento, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Havia raiva por Carlos, compaixão pelas crianças e um medo paralisante do que essa revelação significaria para todos eles. Então, há uma chance de eu conseguir a guarda? Perguntou finalmente, tentando encontrar um foco em meio ao caos que sentia. Sim, respondeu Clara, com um sorriso encorajador. Há uma chance e não é pequena, mas precisamos agir rápido e com cuidado. Vou iniciar o processo formal para que você possa se tornar o tutor temporário deles enquanto resolvemos os aspectos legais.
Isso vai exigir sua total cooperação e compromisso, Ricardo. Está preparado para isso? Ricardo assentiu, a determinação voltando a preencher seu coração. Estou. Farei o que for necessário. Clara sorriu, relaxando um pouco. Ótimo. Precisamos fazer algumas visitas à assistência social e preparar a documentação. Enquanto isso, continue cuidando dos irmãos como tem feito. Vamos mostrar a todos que você é a melhor opção para eles. Ao sair da casa de Clara, Ricardo sentia-se mais preparado para o que viria, embora ainda estivesse processando a presença fantasmagórica de Carlos em tudo aquilo. Sabia que a luta seria longa, mas finalmente tinha uma estratégia clara e um objetivo: garantir que Lucas e Susana pudessem ter um futuro seguro e estável, longe do abandono e das sombras do passado. Nos dias que se seguiram à revelação de Clara, Ricardo estava determinado a seguir em frente com o processo de guarda das crianças. Havia iniciado os trâmites legais, preenchendo formulários e participando de reuniões com assistentes sociais, sempre ao lado de Clara. Enquanto isso, ele continuava cuidando de Lucas e Susana, mantendo uma rotina que lhes proporcionava um pouco de normalidade em meio ao caos. Porém, enquanto as coisas pareciam caminhar para uma solução, Ricardo não conseguia afastar de sua mente o fantasma do passado que agora pairava sobre eles. Carlos. A possibilidade de reencontrá-lo trazia à tona uma onda de sentimentos complicados, raiva, mágoa e uma ponta de medo pelo que Carlos poderia fazer se descobrisse que Ricardo estava tentando assumir a guarda das crianças. Certo dia, enquanto organizava os suprimentos na padaria, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Clara, e sua voz tinha um tom de urgência. Ricardo, preciso que você venha até a clínica do Dr. Antônio. Há algo importante acontecendo, disse ela rapidamente. Sem pensar duas vezes, Ricardo fechou a padaria e correu até a clínica. Quando chegou, encontrou Clara e Dr. Antônio esperando por ele do lado de fora. O médico tinha uma expressão preocupada, enquanto Clara mantinha seu rosto sério, mas determinado. Ricardo, acho que você precisa se preparar, começou Clara, escolhendo as palavras cuidadosamente. Carlos apareceu. O mundo de Ricardo pareceu girar por um momento. Ele olhou para Clara e depois para o médico, tentando encontrar em seus rostos alguma pista do que aquilo significava. Carlos, ele sabe sobre as crianças? Conseguiu perguntar, a voz trêmula. Sim, respondeu Clara, assentindo. Recebemos a notícia de que ele está de volta ao bairro. Parece que descobriu que você está cuidando de Lucas e Susana e... Bom, está dizendo que quer vê-los. Ricardo sentiu uma onda de raiva e medo invadir em seu corpo. Não, isso não pode acontecer, disse com firmeza. Depois de tudo que ele fez, ele não pode simplesmente aparecer e achar que tem o direito de ver essas crianças. Dr. Antônio colocou uma mão no ombro de Ricardo. Eu entendo o que você está sentindo, Ricardo, mas precisamos agir com cautela. Legalmente, ele ainda é um parente próximo das crianças. E isso complica a situação. O que precisamos fazer é garantir que o melhor interesse de Lucas e Susana seja protegido. E como fazemos isso? Perguntou Ricardo, sentindo o peso da responsabilidade se intensificar. Clara respirou fundo. Temos que falar com ele, entender suas intenções e deixar claro que estamos prontos para lutar pelo bem-estar das crianças. Eu marquei um encontro com Carlos para hoje à tarde e queria que você estivesse presente. Não precisa se preocupar, eu e doutor Antônio estaremos lá o tempo todo. Ricardo hesitou, o pavor da confrontação se instalando em seu peito. No entanto, sabia que não podia fugir. Esta era uma batalha pela segurança e pelo futuro de Lucas e Susana, e ele estava disposto a ir até o fim para defendê-los. Tudo bem, respondeu finalmente, engolindo o nó em sua garganta. Eu vou. A tarde chegou rapidamente. Ricardo, Clara e Dr. Antônio estavam em uma pequena sala da clínica, aguardando a chegada de Carlos.
O ambiente estava carregado de tensão, e Ricardo sentia o suor frio escorrendo por sua nuca. A porta se abriu e Carlos entrou. Ele estava diferente do que Ricardo lembrava, mais magro, com olhos fundos e um ar de cansaço e arrependimento. Ao vê-lo, Ricardo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Carlos era o fantasma de um passado cheio de complicações, alguém que tinha se ausentado no momento em que mais precisava estar presente. Carlos sentou-se em frente a eles, evitando olhar diretamente para Ricardo. Clara começou a falar, mantendo um tom profissional, mas firme. Carlos, obrigada por vir. Estamos aqui para discutir a situação de Lucas e Susana. Antes de mais nada, queremos entender por que você voltou e quais são suas intenções. Carlos suspirou profundamente, finalmente erguendo os olhos para encarar Clara e, em seguida, Ricardo. Eu sei que cometi muitos erros, começou, sua voz fraca e entrecortada. E sei que desapareci quando as crianças mais precisavam de mim, mas eu tinha meus motivos. Eu estava envolvido com coisas que colocavam minha própria vida em risco. Achei que, ao ficar longe, estava protegendo-os. Ricardo cerrou os punhos, lutando contra o impulso de gritar. Você os abandonou, disse com uma voz carregada de ressentimento. Eles sofreram tanto enquanto você estava... O quê? Se escondendo? Carlos abaixou a cabeça, os ombros caindo em derrota. Eu não vou me desculpar pelo que fiz, porque sei que isso não mudaria nada. Mas agora estou aqui para tentar fazer o certo. Eu quero ajudar as crianças, quero estar presente na vida deles, nem que seja de longe. Clara interveio, tentando manter a conversa nos trilhos. Carlos, precisamos ser claros. Neste momento, Ricardo é quem está cuidando de Lucas e Susana, fornecendo a eles um ambiente seguro e estável. Se você quer fazer parte disso, precisará provar que realmente tem a intenção de contribuir para o bem-estar deles. Carlos assentiu lentamente. Eu entendo. Não quero tirar as crianças de você, Ricardo, disse, olhando diretamente para ele. Eu só quero ser uma presença na vida deles de alguma forma. Sei que não mereço, mas preciso tentar. Houve um silêncio pesado na sala. Ricardo sentia a raiva se dissipando, dando lugar a uma compreensão relutante. Carlos estava longe de ser perfeito e suas ações haviam causado muito sofrimento. Mas ele parecia sincero em seu desejo de pelo menos não piorar a situação. Isso não vai ser fácil, respondeu Ricardo, sua voz mais calma, mas ainda firme. Lucas e Susana estão começando a se recuperar, a ter uma vida mais digna. Eu não vou permitir que nada coloque isso em risco. Se você realmente quer ajudar, terá que aceitar o que for melhor para eles, mesmo que isso signifique ficar longe. Carlos assentiu, seus olhos marejados. Eu aceito, farei o que for preciso. Clara, percebendo o tom da conversa, respirou aliviada. Muito bem, disse ela. Vamos trabalhar para estabelecer uma estrutura segura para essas crianças. Carlos, se você quer contribuir, precisará fazer isso da maneira certa, e nós vamos supervisionar cada passo. O encontro terminou com uma promessa. A promessa de uma nova tentativa, mesmo que cheia de cautela e limites. Ricardo saiu da sala sentindo-se exausto, mas com uma estranha sensação de alívio. Confrontar Carlos havia sido um passo necessário para avançar. Agora, ele sabia que o caminho não seria fácil, mas estava mais do que disposto a lutar pelo futuro de Lucas e Susana, não importando os obstáculos. Os dias após o encontro com Carlos foram tensos, mas curiosamente cheios de esperança. Ricardo e Clara traçaram um plano para avançar no processo de guarda das crianças, enquanto tentavam integrar cuidadosamente a presença de Carlos de forma que não perturbasse a delicada estabilidade que Lucas e Susana haviam começado a encontrar. Ricardo percebeu que a presença de Carlos na vida das crianças teria que ser controlada, limitada e constantemente supervisionada. Embora duvidasse das intenções de Carlos, sabia que precisava pensar no que era melhor para Lucas e Susana a longo prazo.
Mais do que sua raiva ou ressentimento, importava o que faria as crianças sentirem-se seguras e amadas. Uma tarde, Ricardo foi visitar Clara para discutir o próximo passo. Quando chegou, ela o recebeu com um sorriso, um pouco mais animada do que nas últimas semanas. "Tenho boas notícias", começou, puxando uma cadeira para ele sentar. "Os documentos que iniciamos para a tutela temporária foram aprovados. Isso significa que, oficialmente, você está autorizado a cuidar de Lucas e Susana sob supervisão da assistência social." Ricardo sentiu o coração acelerar, uma mistura de alívio e alegria tomando conta dele. "Isso é incrível, Clara", respondeu, mal acreditando que finalmente estavam avançando de maneira concreta. "O que acontece agora?" Clara manteve o tom sério, mas havia um brilho de satisfação em seu olhar. "Agora precisamos trabalhar na construção de uma estabilidade real para os dois. Isso inclui dar continuidade ao tratamento de Susana, matricular Lucas na escola e, eventualmente, pensar em uma possível adoção, se você decidir seguir por esse caminho." Ricardo respirou fundo. "Eu quero que eles tenham tudo isso", disse com convicção. "Quero que tenham uma vida normal, com todas as oportunidades que nunca tiveram." Naquela noite, quando foi à casa das crianças, Ricardo estava mais animado do que nunca. Encontrou Lucas ajudando Susana a organizar alguns dos materiais escolares que ele havia trazido nos dias anteriores. Ao vê-lo entrar, ambos sorriram. "Como estão meus pequenos ajudantes?", perguntou ele, sentando-se ao lado deles. Lucas olhou para Ricardo com um brilho nos olhos que ele não tinha antes. "Estamos bem", respondeu. "E você?" Ricardo sorriu, sentindo-se parte de uma pequena família. "Tenho uma novidade", começou, enquanto os dois o encaravam com expectativa. "Agora, eu sou oficialmente o responsável por vocês. Isso significa que vamos poder cuidar de todas as coisas importantes, como a escola de Lucas e os tratamentos da Susana." Susana bateu palmas, seu sorriso iluminando o ambiente. "Isso quer dizer que vamos morar juntos de verdade?", perguntou, a inocência em sua voz tocando profundamente o coração de Ricardo. "Isso mesmo", respondeu ele, com a voz um pouco embargada. "Vamos continuar juntos como uma família." Lucas manteve o olhar em Ricardo por um instante mais longo e então, num gesto que surpreendeu o homem, abraçou-o com força. "Obrigado", sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro, "por não ter desistido da gente." Ricardo fechou os olhos, sentindo a emoção tomar conta dele. Passou a mão nas costas de Lucas, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. "Eu nunca desistiria de vocês", prometeu. "Vamos enfrentar tudo juntos e vamos construir um futuro bom para nós." Os meses seguintes foram uma jornada de adaptações e crescimento. Ricardo manteve o compromisso de cuidar das crianças, trabalhando ao lado de Clara e Dr. Antônio, para garantir que Susana recebesse os cuidados médicos necessários e que Lucas fosse matriculado na escola. Aos poucos, a casa deles foi se transformando. O espaço simples e sombrio ganhou cor, livros, brinquedos e uma energia vibrante de vida. Carlos também cumpriu sua promessa. Ele manteve contato limitado, supervisionado por Clara e Ricardo, e começou a contribuir financeiramente, ainda que de forma modesta. Havia um esforço claro de sua parte para provar que estava disposto a mudar, mas sempre respeitando os limites impostos para proteger as crianças. Numa tarde de primavera, Ricardo levou Lucas e Susana à praça do bairro. Era um dia ensolarado e o riso das crianças encheu o ar. Eles brincaram, correram e exploraram, suas vozes livres de medo, pela primeira vez em muito tempo. Ricardo os observou com um sorriso satisfeito, sentindo que, apesar de tudo, estavam finalmente encontrando seu lugar no mundo. Enquanto olhava para Lucas empurrando Susana no balanço, Ricardo percebeu o quanto sua própria vida havia mudado.
A padaria continuava a funcionar, mas agora era mais do que um negócio. Era um símbolo da comunidade que ele havia ajudado a construir ao lado daqueles que mais precisavam. E a vida que estava construindo com Lucas e Susana tinha se tornado sua razão de ser. Um caminho que nunca imaginara trilhar, mas pelo qual estava eternamente grato. "Vamos voltar para casa?", chamou ele, e as crianças correram em sua direção rindo. Naquele momento, Ricardo soube que, embora houvesse ainda muitos desafios pela frente, eles estavam prontos para enfrentá-los juntos, como uma verdadeira família. E aí, o que achou da história? Deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando novas histórias emocionantes como esta. Até a próxima!